Olha, trouxe agora há pouco a informação aqui no Live CNN de que o Instituto Butantan confirmou a negociação com o Ministério da Saúde para a compra de 7 milhões de doses da Coronavac para a vacinação de crianças. E o Instituto Butantan já se compromete, então, nessa negociação a ser mais rápida para que todo mundo tenha acesso à Coronavac. É sobre esse assunto e vários outros, claro, que a gente vai entrevistar, conversar agora mais uma vez com o secretário de Saúde do Estado de São Paulo, Jean Gorenstein. Secretário, muito bem-vindo mais uma vez ao Live CNN, agora aqui, né, na CNN. Muito obrigado, Dani. Eu quero agradecer a você e a toda a equipe da CNN que me fez o convite para que essa entrevista fosse aqui, presencial, mostrando esse novo tempo, sempre com distanciamento, ainda mantendo a utilização de máscaras, mas também vacinados, que isso é algo muito importante. Maravilha, é um prazer recebê-lo aqui, secretário. Já vamos começar então com essa última notícia da negociação de 7 milhões de doses. Como que isso impacta, claro, também junto à Pfizer, para a gente vacinar mais crianças, e no estado de São Paulo, que também é beneficiado, já que vai para o PNI, né, o Plano Nacional de Imunização. Na verdade, o Butantan tinha nos seus depósitos, aguardando a liberação de 15 milhões de doses da vacina Coronavac para o público pediátrico. Isso era uma reserva que já tinha sido feita pelo governador João Dória, para que nós pudéssemos sim imunizar esse grupo etário como forma não só de proteger como formas graves e fatais desse grupo, mas também poder fazer o controle da pandemia, diminuindo a circulação do vírus na nossa população. Dessa maneira, quando houve a liberação da Agência Nacional de Vigilância do imunizante da Coronavac, imediatamente o governo se posicionou no sentido de adquirir 8 milhões de doses da vacina. Os 4 primeiros milhões nós já recebemos ontem e já fizemos a primeira distribuição parte do estado. Hoje, a outra grande parte do estado recebeu essas vacinas, aqueles que ainda não receberam estão recebendo, portanto, os 645 municípios recebem integralmente hoje as vacinas. E os 7 milhões de doses foram deixados exatamente para aqueles que o desejassem, entendendo a importância de vacinar nesse momento. Felizmente, quem fez essa solicitação foi o Ministério da Saúde, entendendo que o cenário epidemiológico exige que hajam muito mais imunizantes. O quantitativo de doses da Pfizer ainda é um quantitativo muito pequeno, que não dá para proteger as crianças com a velocidade necessária, não apenas desejada, e dessa forma vai ajudar sim com que mais e mais crianças sejam protegidas, principalmente agora com uma variante Ômicron, que tem uma transmissão bastante importante e as crianças passam a ser também vitimadas. Doutor Jean, com a aprovação da Anvisa da Coronavac para crianças, dá para se estimar quando a população infantil de São Paulo estará imunizada com as 2 doses? Para você ter uma ideia, nós temos a necessidade de imunizar, de vacinar 4 milhões e 300 mil crianças com idades entre 5 e 11 anos. Dessas, 850 mil crianças são aquelas que são as prioridades. São portadoras de comorbidades, ou seja, de outras doenças, diabetes, problemas no coração, no pulmão, pacientes que são portadores de deficiências física, mental e também os indígenas e quilombolas. E os demais, 3 milhões e 700 mil, são crianças saudáveis ou que não façam parte de alguma etnia como essas. E dessa maneira, nós, com este quantitativo de 4 milhões mais os 400 mil doses que nós já recebemos do Ministério, teremos a possibilidade de até dia 10 de fevereiro, com a velocidade e capacidade que temos de vacinar 250 mil crianças todos os dias. Portanto, 10 de fevereiro, em 3 semanas, teremos imunizado com a primeira dose esse grupo. Isso é algo extremamente importante, até porque são essas crianças que vão retomar e retornar às atividades escolares.
Secretário, e eu queria tratar com o senhor também da questão da hospitalização, né? Qual a situação hoje dos hospitais? E já nesse contexto da pergunta, questiono o senhor sobre as estatísticas. Os números que temos hoje estão corretos? Foram atingidos de alguma forma pelo apagão de dados no Ministério da Saúde ou até problemas eventuais na compilação de dados pelas prefeituras? O que existe normalmente, algumas prefeituras acabam duplicando, até mesmo triplicando as suas inserções de dados, o que faz com que o Estado, com a capacidade de depurar, limpar essas duplicidades, acabe tendo um número menor. Mas isso se deve a um programa que é feito pela Prodesp, a nossa empresa relacionada com o processamento de dados, que é capaz de fazer isso. Dessa forma, os dados que temos hoje, principalmente pelo censo Covid, o censo Covid ele mostra especialmente as internações, mostram os dados das últimas 24 horas, em paralelo agora com a estabilização do sistema CIVEP-GRIP, retomamos de forma natural o número de informações, tanto de casos quanto de óbitos. Temos uma taxa de ocupação ainda elevada em algumas posições dentro do estado de São Paulo, especialmente no município de São Paulo, mas se nós olharmos o número absoluto, nós encontramos que o número de pacientes internados na UTI é muito menor. Nós estamos com 2.700 pessoas internadas nas nossas unidades de terapia intensiva hoje e, em contrapartida, nós estávamos com um número, na primeira onda, de 6.500 pessoas internadas nas UTIs. E, ao mesmo tempo, na segunda onda, que nós tivemos mais do que o dobro, eram 13.150 pessoas internadas. Portanto, um número bem menor. Lembrando que a variante Ômicron, ela se disseminou muito. Quantos de nós tem amigos, parentes que desenvolveram a Covid nesse momento, mas de uma forma muito mais leve, muito menos intensa e muito menos comprometedora. Isso se deve exatamente à vacinação. Então, isso para nós, vacinar, manter os rituais de proteção com a utilização de máscara e álcool gel são fundamentais. Secretário, a Basília Rodrigues também está chegando para esse bate-papo aqui. Antes, só queria fazer mais uma pergunta para o senhor com relação ao avanço da Ômicron. O senhor estima em quanto tempo a gente deve ter o pico da contaminação por essa doença no estado de São Paulo? Como que estão os números quanto a isso? Dá para fazer uma projeção de quando esses dados, essa curva deve começar a descer? Pois é, nós ainda temos números crescentes e, frente a esses números crescentes, nós temos ainda uma tensão que possa haver ainda um incremento nessas duas próximas semanas e chegando numa estabilidade e logo a seguir em queda. O que nós temos que lembrar que muito possivelmente teremos que conviver com essa variante com essas cifras durante o mês de fevereiro, talvez ainda na primeira quinzena, esperamos que ele não passe para a segunda, mas entendemos que até fevereiro teremos realmente esse enfrentamento em termos de número de casos em ascensão, uma vez que temos muitos casos ainda presentes e, como disse, como é uma variante que tem uma infectividade muito grande, ou seja, uma transmissão de pessoa a pessoa também muito grande, nós ainda temos uma transmissão muito maior. Ora, por que os casos não se expressam dessa maneira, os números de casos que nós temos? Todas as vezes que nós notificamos os casos, são casos relacionados à síndrome respiratória aguda grave. São aqueles pacientes que têm desconforto respiratório, baixam a sua oxigenação e vão para os hospitais e ficam internados, seja em enfermaria, seja nas unidades de terapia intensiva. Os demais, aqueles que têm sintomas leves, que fazem aquele teste na farmácia ou mesmo no laboratório qualquer, ou muitos que sequer fazem a testagem, acabam não fazendo parte dessas estatísticas. Portanto, o número é muito maior. Por isso, ainda teremos semanas de aumento de internações e aumento tanto de enfermarias, mas infelizmente também de unidades de terapia intensiva, especialmente para aqueles que não fizeram o seu esquema vacinal completo. Basília.
Doutor Jean, baseado aí na sua experiência, né? O senhor que tantas vezes já foi entrevistado por nós para falar sobre medicamentos sem comprovação, sem eficácia comprovada para combater o coronavírus. Pode nos dizer, hoje, passados aí 2 anos de pandemia, já 1 ano de vacinação contra a Covid-19 no Brasil, o quanto, na sua percepção, a desinformação ou insistência de alguns grupos na utilização do chamado kit Covid ainda interfere, né? Impacta no enfrentamento da doença no Brasil? Você sabe que, lamentavelmente, muitos desses grupos são até de médicos. Isso que deixa uma característica mais trágica disso, porque são eles que embasam estes grupos que fazem nas suas redes a dissipação da informação. Então, é lamentável que profissionais da área médica que saibam, pelo menos deveriam saber, do quanto esses kits, os famosos kits que já foram deixados de lado praticamente desde maio de 2020, todos os trabalhos já mostravam que eram medicamentos totalmente sem eficácia. Nós adoraríamos que eles tivessem eficácia, até porque nós não teríamos o número de pessoas que perderam as suas vidas em decorrência ao uso inadvertido e à evolução desfavorável por se sentirem falsamente protegidos. Então é muito triste isso contribuiu sobremaneira para que as pessoas, a desinformação, seja pelo uso de um kit Covid, seja de efeitos adversos da vacina, estimulando as pessoas a não se vacinarem, fez com que a pandemia ganhasse realmente protagonismo e continuasse fazendo e acometendo vidas. Isso é muito triste, foi muito triste e é inadmissível que nós tenhamos posições como essa. E reforço, hoje existem médicos que ainda defendem isso e que estão colocados em vários setores da nossa sociedade e que não merecem o nosso respeito e atenção, digo isso como médico. Doutor Jean, dados esses números que o senhor nos trouxe, essas projeções para fevereiro de continuidade da Ômicron, há a expectativa, ou isso já está desenhado por vocês, sobre a possibilidade de serem abertos leitos, novos leitos? Nós já nos últimos 15 dias precisamos fazer a abertura de 685 novos leitos em todo o estado, seja de hospitais públicos, filantrópicos ou privados, fazendo então com que nós não deixássemos que nenhuma região tivesse qualquer problema, qualquer sobrecarga. É importante dizer que nunca, em tempo algum, o Estado de São Paulo colapsou o seu serviço de saúde, seja especialmente na segunda onda, onde a velocidade de solicitações de leitos de unidade de terapia intensiva chegou praticamente a 2.000 solicitações por dia. E nós chegamos a um quantitativo de leitos superior a 14.000 leitos, ou seja, todas as pessoas foram assistidas, tanto em oxigênio quanto em unidades de terapia intensiva. E aqui, nesse momento, nós já temos toda essa expertise de reintegrar leitos que tinham sido desmobilizados para outras doenças, que podem ser rapidamente mobilizados para a Covid ou também para outras síndromes respiratórias decorrentes, por exemplo, da própria influenza. Tem testes, secretário? Essa é um problema do mundo. O mundo está precisando de testes, os insumos estão faltando no mundo. Então, São Paulo tem tido essa atenção especial. Nós distribuímos 2,5 milhões de testes até dezembro, mais 800 mil testes foram entregues agora na primeira semana de janeiro e hoje estamos já distribuindo 1.100.000 testes. Fizemos uma aquisição por autorização do governador João Dória de 3 milhões de testes que começam a chegar no finalzinho de janeiro, início de fevereiro e distribuiremos para os 645 municípios. Mas é importante, nós temos que manter a testagem em situações peculiares, ou seja, todos aqueles indivíduos que
estiverem em ambiente hospitalar e precisem ter o seu diagnóstico estabelecido, seja nas enfermarias, seja nas unidades de terapia intensiva, assim como em pacientes com sintomas respiratórios e com algum aspecto bem relacionado, seja mulheres gestantes, puérperas, aquelas que deram à luz nos últimos 45 dias, portadores de doenças crônicas, idosos, e dessa maneira deixando esse teste para esses grupos que são extremamente vulneráveis e de risco de desenvolver formas graves. Sobre o autoteste, se for autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a gente vê, secretário, tem aqui que o Ministério da Saúde tem mantido uma posição de não incorporar o autoteste como uma política pública, então não tratar da distribuição deste produto nas mãos das pessoas. O governo de São Paulo pode tomar essa decisão? Se autorizado o autoteste, o governo de São Paulo pode pegar para si como uma política pública e distribuir o autoteste para as pessoas? Nós temos que entender que o autoteste, ele é uma política bastante interessante no que tange às pessoas saberem se são portadoras ou não. Hoje, um grande contingente das pessoas que procuram as unidades de saúde vão lá exatamente para saber se algum sintoma respiratório é decorrente de Covid ou não. Quando as municipalidades dizem, olha, a gente não vai fazer mais teste na porta do pronto-socorro para quem não for internado, houve, logicamente, uma queda acentuada no atendimento. Portanto, para a gente ter a liberação da Anvisa, que é o primeiro passo, para depois ter uma política de testagem, nós precisamos ter um quantitativo de testes muito grande. Então, talvez isso seja uma política bastante interessante, mas pensando no ponto de vista de disseminação, de quantitativo, talvez os próprios fabricantes não consigam nos fornecer um quantitativo tão importante para mantermos a testagem da nossa população. Secretário de Saúde do Estado de São Paulo, Jean Gorenstein, muito obrigado pela entrevista aqui no Live CNN e volte sempre. Muito obrigado, agradeço a vocês pelo convite e pela receptividade aqui na CNN. Muito obrigado.